sou o Ricardo Soeiro Rodrigues, formado como cirurgião dentista e o atual diretor do curso de odontologia da Universidade de Guarulhos. Estou na casa desde 2004 e convido a todos a acompanhar minha trajetória neste programa, nesses 10 anos de docência. Desde o primeiro ano de universidade, me formei na Universidade de São Paulo, eu comecei a fazer monitoria na disciplina de prótese total, que é a minha formação, onde eu fiz mestrado e doutorado nessa disciplina, nessa especialidade, na verdade. E aí, já desde essa época, eu comecei a acompanhar os alunos como monitor, auxiliando o professor, que no futuro virou meu orientador de mestrado e doutorado, e aí já fui desenvolvendo essa vontade aí de lecionar. Eu me formei em 1998, comecei a lecionar na Unip, depois passei a lecionar em Mogi das Cruzes. Em Mogi das Cruzes eu conheci a diretora do curso, que se desligou da Universidade Brás Cubas em Mogi das Cruzes e veio para cá e se tornou a coordenadora do curso em mais ou menos 2002. Em 2004 eu ainda lecionava em Mogi das Cruzes e ela me chamou para vir lecionar na casa. Então eu entrei aqui em 2004 via a antiga diretora do curso. Bem, ser dentista desde pequeno, meu pai era um cirurgião dentista, eu sempre frequentei consultório. Talvez a despertar a lecionar, minha mãe era professora, isso também deve ter contado bastante, mas principalmente quando eu cursei a graduação, onde eu fui monitor desde o primeiro semestre. Comecei a cursar essa monitoria, meu curso era integral, eu ficava no período da manhã e da tarde, e à noite eu praticava essa monitoria praticamente todos os dias. Uma dedicação muito grande aí, e isso foi despertando porque a partir do segundo ou terceiro ano de monitoria eu já acompanhava uma bancada junto com o meu professor, que no futuro se tornou meu professor orientador, e aí já sempre ajudando os alunos, e aí começou a despertar acho que esse interesse em futuramente virar um professor. Na verdade eu ia me formar para ser dentista, nunca imaginei ser professor, mas aí dentro da universidade acabou surgindo essa oportunidade. Me formei e entrei no mestrado, e o mestrado que aí me direcionou, mestrado e doutorado que me direcionaram para essa área. A entrada no mestrado me abriu as portas para uma contratação numa universidade, eu cursando o mestrado, eu fui contratado numa universidade e depois, com o doutorado, me abrindo outras portas ainda para outras universidades. Então cheguei a lecionar 3 a 4 universidades ao mesmo tempo e aí foi despertando cada vez mais essa vontade de ser o docente. Em 2004, como eu já mencionei, eu vim aqui para a Universidade de Guarulhos, aqui estou até hoje e hoje agora estou na direção do curso. Olha, eu acho que a UNG mudou muito em sentido de infraestrutura. No curso de odontologia, eu posso falar pelo curso de odontologia. Em 2004, quando eu entrei, nós tínhamos em torno de 200 alunos. Hoje, no momento, em 2014, primeiro semestre de 2014, nós estamos com 870 alunos. Então tivemos um aumento muito grande do número de alunos. Em infraestrutura, nós temos uma clínica nova, totalmente reformada, com 123 equipamentos novos, um laboratório novo reformado. Então, em matéria de infraestrutura, a Universidade de Guarulhos melhorou muito. Em matéria de notas, nós temos nota 3 no Guia do Estudante, melhores universidades. Nossa pós-graduação tem nota 5 no MEC. E tivemos, há 4 anos atrás, nota 3 no ENAD e o ano passado prestamos de novo, estamos esperando a nota esse ano. Nós temos um convênio com uma turma que vem da Itália, que faz um curso de especialização em implantodontia. Então são alunos italianos que passam aqui uma imersão de fim de semana. Então uma vez por mês eles vêm e executam o módulo da especialização nesse fim de semana, que é quinta, sexta, sábado e domingo. Então a gente tem esse convênio com essa universidade da Itália.
Temos um aluno nosso que está no Canadá, também com convênio com a Universidade do Canadá. Ele está regressando agora para voltar ao curso aqui, ficou 2 anos no Canadá. E no momento, a graduação, a gente tem a especialização, né, a gente tem esse curso com a Itália e o Canadá. Um momento marcante, eu fui convidado há uns 8 anos atrás a organizar o Congresso de Odontologia da Universidade de Guarulhos. E sempre que eu fiz faculdade, desde que eu fiz a faculdade, eu sempre fui com meu pai era dentista. A coisa que eu mais gostava era ir no Congresso de Odontologia, o maior congresso da América Latina, então eu e meu pai a gente se programava a semana inteira para fazer todas as atividades desse congresso. E caiu na minha mão organizar o Congresso da Universidade de Guarulhos. E eu tentei organizar esse congresso nesse molde que eu sempre quis ir com meu pai, curtindo e fazendo os cursos. E uma das coisas mais marcantes para mim foi trazer meu pai para frequentar, meu pai até faleceu no ano passado, né? Trazer meu pai para frequentar esse congresso que eu organizei aqui dentro da universidade. Isso foi muito legal para mim, uma das coisas que me marcou muito, né? E meu pai vê eu como professor, ele foi dentista, eu acho que isso marcou muito na minha carreira. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente, achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Ciência, história, tecnologia, saúde, curiosidades e temas atuais. Tudo isso no UNG Ciência, com a apresentação de Cibele Vieira. Olá, está no ar o UNG Ciência. Toda segunda-feira, às 15h30. Olha, nunca pensei em desistir, já pensei em desistir da carreira de cirurgião dentista e me dedicar só à docência, isso eu já pensei, mas como professor, no momento, até então não, só tive boas experiências como professor, um crescimento profissional, né, tanto na minha carreira, e não tive. Como cirurgião dentista eu já tive vontade de parar, né, até eu não parei, pretendo não parar, pretendo manter os dois, mas no momento estou dando preferência mais para a docência, né. Então, vontade de largar, de lecionar, não. Minha relação professor-aluno, até a direção, era uma relação muito... eu fui homenageado em torno de 10 vezes. Fui professor homenageado entre Paraninf e Patrono, eu fui 10 vezes homenageado. Então, eu sempre tive uma relação muito boa com os alunos. Talvez pela proximidade de idade, né? Eu tenho 40 anos, mas acho que pela proximidade de idade, eu sempre tive um relacionamento muito bom com os alunos. A partir do momento que eu entrei na direção, eu parei de dar aula, né? Então, agora, no momento agora, eu não tenho muito contato com os alunos, mas os alunos que me conhecem
por ter tido aula comigo, ainda tem um relacionamento muito bom. Os novos alunos me veem agora como diretor do curso, é um relacionamento um pouco mais impessoal. Mas quando eu era professor e lecionava, né, lecionava até 8, cheguei a lecionar 8 ou 9 disciplinas no semestre, tinha um relacionamento muito bom com os alunos. Eu fiz uma universidade pública onde eu não tinha acesso nenhum a nenhum professor, então o professor estava sempre num pedestal alto lá em cima, principalmente o titular da cadeira, e a gente praticamente nem tinha contato em aula com ele. Então, nunca tive coragem de pedir uma revisão de prova, tinha medo, né? Fazer uma pergunta em sala de aula. Eu vejo que o que a gente tem aqui é um relacionamento muito mais próximo com o aluno, não uma intimidade, mas um acesso muito mais fácil do aluno com o professor para resolver seus problemas. Muitas vezes a gente ajuda em problemas pessoais, ajuda os alunos nesses problemas pessoais, coisa que quando eu fiz faculdade isso não existia, era uma coisa super impessoal, né? O professor ali, o aluno aqui, tinha até um professor que falava que aluno não perguntava, aluno tinha que estudar, não podia perguntar em sala de aula, e a gente praticamente não tinha contato algum com os professores, muito diferente do que se tem aqui na universidade, onde a gente tem uma proximidade não, mas uma acessibilidade dos professores da direção muito grande. A direção está de portas abertas para os alunos, então praticamente tudo a gente resolve via representante de sala, sem ter muitos problemas, a gente consegue resolver tudo. O curso de odontologia atende 1000 pacientes semanais. Então, acho que uma coisa muito gratificante aqui é a gente encontrar esses pacientes no corredor e eles virem parabenizar a gente pelo serviço que foi feito. Então, muitas vezes eu encontro um ou outro paciente aí, eles falam, putz, você melhorou minha vida em 1000%, né, tanto nessa parte de estética, né, e função. Então, eu acho que isso é uma coisa muito gratificante na profissão, né. Você encontrar um paciente aí, os atendimentos aqui são pagos, um valor muito menor. Mas mesmo assim, né, o paciente valoriza muito isso, então, coisa que às vezes no consultório a gente nem tem. Né? Às vezes um paciente de consultório paga um valor um pouco mais alto e às vezes nem tem esse retorno, né, essa gratidão que aqui o paciente tem. Tá? Isso então é uma coisa que marca muito a gente aqui no atendimento. E os alunos gostam disso, né? Porque a gratidão do paciente, não só ele pagou, no consultório o paciente pagou e vai embora. Aqui não, ele pagou um pouco menos e ele tem essa gratidão. Então os pacientes vêm e trazem bolo pra gente, é muito gostoso aqui. Fiz monitoria desde o primeiro semestre nessa disciplina de prótese total. Sempre fui desenganado por todos por essa disciplina, falavam que essa disciplina não ia me dar futuro, mesmo meu pai me falou, e eu acabei fazendo mestrado, uma especialização, mestrado e doutorado na área. Esse mestrado e doutorado me abriram grandes portas, eu comecei a lecionar em 3 universidades, 2 no interior. Em 2004 eu vim para a Universidade de Guarulhos, lecionando uma disciplina. Em 2010 eu já estava lecionando 9 disciplinas, eu era o chefe da prótese aqui. A partir de 2010 fui tendo trabalhos junto à direção de curso, onde o atual pró-reitor, professor Perito, Mário Alberto Marcondes Perito, era o diretor do curso na época. E com ele, em 2010, entre 2010 e 2011, eu entrei como diretor adjunto. E em 2013 o professor Perito se desligou da direção, passou a um pró-reitor e eu assumi a direção do curso. Então, você vê, eu passei de uma disciplina, nem como professor responsável pela disciplina, eu era um professor auxiliar, fui caminhando, cheguei a professor responsável da disciplina, passei por várias disciplinas, cuidei do congresso da universidade, cuidei um pouco da auditoria da clínica e fui passando até chegar na direção. Então aí caminhei praticamente todas as etapas que um docente pode ter dentro da universidade na graduação. Paralelo a isso eu tenho o meu consultório particular, que no momento estou indo muito pouco, mas eu tento conciliar, né, meu consultório particular e uma correria, né? Então era direção, aula, consultório, né, ainda cuidar da família. E uma época que eu fazia mestrado e doutorado junto também. Então, mas isso tudo a gente supera aí e vai caminhando.
A minha esposa é dentista, né? Então a gente chega em casa e procura não falar de dente. Meu cunhado é dentista, meu pai era dentista, né? Então, minha irmã trabalha comigo no consultório, então chegando em casa a gente procura não conversar de odontologia, né? Então, aos fins de semana eu tenho um velejo, sou velejador, fui vice-campeão paulista de hobbycat, né? Então eu velejo todos os fins de semana na represa de Guarapiranga. Convido a todos a participar lá, conhecer um espaço dentro de São Paulo que ninguém conhece. Um espaço excelente para praticar um esporte que é muito pouco divulgado. No Brasil só se fala em futebol, os outros esportes não são valorizados. Então, uma área muito nobre dentro de São Paulo, que ninguém conhece, a poucos quilômetros de São Paulo, muito fácil de chegar, o acesso muito bom, onde a gente tem uma área de lazer excelente que muito pouco da população conhece. Então, convido a todos também a conhecer a represa de Guarapiranga e participar dessa parte de vela, que é um esporte muito interessante. No momento, minhas paixões são minha esposa, né? E um cachorro que eu tenho, um Rottweiler de 60 quilos. Essas são minhas paixões. Eu não tenho filho no momento, né? Então eu vivo em função aí deles dois aí no momento. São essas minhas paixões. Meu pai era dentista, eu sempre, desde moleque, nunca me vi fazendo outra coisa senão sendo dentista. Somos 3 irmãos, né? 2 irmãs não quiseram seguir a profissão do meu pai, mas eu sempre, desde moleque, a única coisa que eu via era ser dentista. Então meu pai levava para casa os instrumentos, as massinhas, eu sempre brincando, no consultório eu ia muito com ele e não me vi sendo outra coisa. E aí segui a carreira dele. Sim, com certeza. O principal incentivador foi o pai. Como profissional da área da saúde, eu queria valorizar a Universidade de Guarulhos, né? Você vê, a gente tem um atendimento de 1.000 pacientes por semana, um volume muito grande. Na área da saúde a gente tem ainda a psicologia, a nutrição, a fisioterapia. Então, essa universidade tem essa função social muito grande e muito desenvolvida. Fora isso, as atividades sociais de extensão que os cursos promovem, né? Então, eu queria valorizar não só a parte técnica e científica que a universidade oferece aos alunos, mas sim essa parte social, né, que é muito bem divulgada e muito bem trabalhada. Porque hoje em dia a gente acaba se formando muito técnico, muito específico e acaba deixando esse lado, né? Então, e a Universidade de Guarulhos trabalha muito isso. Queria agradecer a todas as oportunidades que me foram dadas, né, pelo nosso chanceler, o professor Veronese, o diretor da professora Luciene, atual reitora, o professor Perito, principalmente, o pró-reitor acadêmico, que me abriu as portas aqui dentro da universidade. Agradecer os professores da casa que trabalham com a gente, sem os professores nós não somos nada, e os alunos, né? A grande maioria desses alunos aí que trabalham com a gente o tempo inteiro, um curso difícil, né, muita dedicação. O pessoal do noturno trabalha o dia inteiro, ainda vem à noite para estudar, não é fácil, mas eu tenho certeza que quem se dedica, quem estuda, sempre vai ter um espaço aí no mercado. E essa história que o mercado está saturado é para quem não estudou e não se dedicou. Quem estuda e se dedica sempre vai ter um espaço aí, sempre vai se dar bem na profissão.